E se eu te dissesse que existe uma temperatura tão extrema que nenhuma matéria conhecida consegue sobreviver a ela? Se você gosta de descobrir os limites invisíveis do universo, inscreva-se agora, porque o que você vai ouvir desafia tudo o que aprendemos sobre calor, energia e matéria. Durante séculos, o ser humano acreditou que o calor era apenas uma sensação, algo subjetivo. Mas a ciência revelou que temperatura é, na verdade, a medida do movimento das partículas. Quanto mais quente algo fica, mais violentamente seus átomos vibram, colidem e tentam escapar uns dos outros. Em temperaturas moderadas, sólidos permanecem sólidos. Ao aumentar o calor, eles derretem. Mais calor ainda, vaporizam. Mas isso é apenas o começo. Quando ultrapassamos certos limites, a própria estrutura da matéria começa a falhar. A partir de milhares de graus, elétrons se separam dos átomos, formando o chamado plasma, o estado mais comum do universo, presente nas estrelas. Nesse ponto, a matéria já não se comporta como sólido, líquido ou gás. Ela se torna algo completamente diferente. Mas a pergunta crucial não é quando a matéria muda de estado. A verdadeira questão é, existe um ponto em que nem mesmo o plasma consegue existir? À medida que a temperatura aumenta, as forças fundamentais que mantêm os átomos coesos começam a ser superadas. Ligações químicas se rompem, núcleos atômicos deixam de ser estáveis e, eventualmente, entramos em um território onde as próprias leis conhecidas da física começam a perder sentido. Este vídeo não é sobre fogo comum. É sobre o limite absoluto do calor, onde a matéria deixa de ser matéria e o universo revela até onde ele realmente pode ir. Quando a temperatura ultrapassa alguns milhões de graus, a matéria entra em um regime extremo. Nesse ponto, não falamos mais de sólidos, líquidos ou gases. Falamos de plasma totalmente ionizado, onde elétrons não orbitam mais núcleos. Eles são arrancados violentamente. Esse é o ambiente do interior das estrelas. No núcleo do Sol, por exemplo, a temperatura chega a cerca de 15 milhões de graus Celsius. Ali, a matéria não apenas sobrevive. Ela sustenta reações nucleares que liberam energia suficiente para manter uma estrela ativa por bilhões de anos. Mas mesmo esse nível absurdo de calor ainda não representa o limite. À medida que a temperatura continua subindo, algo ainda mais profundo acontece. Os próprios núcleos atômicos começam a perder estabilidade. Prótons e nêutrons, normalmente presos pela força nuclear forte, passam a ser afetados pela energia térmica extrema. Em temperaturas da ordem de bilhões de graus, como as observadas em supernovas ou em colisões de estrelas de nêutrons, os núcleos podem se fragmentar. E matéria deixa de ser composta por átomos ou íons reconhecíveis e passa a existir como uma sopa de partículas subatômicas altamente energéticas. Nesse regime, o calor não apenas transforma a matéria, ele reescreve sua identidade. Mas a física ainda permite ir além, muito além. Existe um ponto onde nem prótons, nem nêutrons permanecem intactos, onde as partículas fundamentais que formam toda a matéria começam a se separar. E é aí que entramos em um dos limites mais extremos já previstos pela ciência. Quando a temperatura alcança valores trilhões de vezes maiores do que qualquer coisa encontrada em estrelas comuns, a matéria entra em um estado quase inimaginável. Estamos falando de condições semelhantes às que existiram frações de segundo após o Big Bang. Nessas temperaturas extremas, prótons e nêutrons já não conseguem permanecer unidos. Eles se dissolvem em seus constituintes mais básicos, quarks e gluons, formando o chamado plasma de quarks-gluons. Esse estado não é teórico. Ele já foi recriado em laboratório por brevíssimos instantes em aceleradores de partículas, como o LHC no CERN. Aqui, a noção de matéria sólida desaparece completamente. As partículas não têm forma, estrutura ou posição fixa.
Tudo é dominado por energia pura. Colisões incessantes e interações fundamentais acontecendo em escalas microscópicas extremas. Mas o mais perturbador é que, mesmo nesse nível, a matéria ainda existe. Ela apenas assume uma forma tão energética que desafia a intuição humana. A física moderna indica que, conforme a temperatura continua aumentando, as forças fundamentais do universo começam a se comportar de maneira diferente. Forças que normalmente atuam separadamente, como a eletromagnética e a nuclear fraca, passam a se unificar em regimes de energia suficientemente altos. Isso sugere que o calor extremo não apenas destrói estruturas, mas revela camadas mais profundas da realidade, onde as distinções que conhecemos deixam de fazer sentido. Mas ainda não chegamos ao limite final. Existe uma temperatura tão alta que, segundo as leis conhecidas da física, qualquer descrição clássica da matéria falha completamente. Um ponto onde energia, espaço e partículas entram em conflito direto. Esse ponto tem um nome, e ele marca o verdadeiro limite do calor que a matéria pode suportar. Ele é conhecido como temperatura de Planck e corresponde a cerca de 1,4 vezes 10 elevado a 32 Kelvin. Um número tão extremo que ultrapassa qualquer cenário natural conhecido no universo atual. Nesse ponto, a energia térmica é tão intensa que todas as forças fundamentais conhecidas deixam de funcionar como esperamos. A gravidade, que normalmente é extremamente fraca em comparação com outras forças, torna-se tão intensa quanto as demais. É o regime da chamada gravidade quântica, uma área da física que ainda não possuímos uma teoria completa. O que torna esse limite tão especial é que, acima dessa temperatura, os conceitos de espaço e tempo perdem significado físico. As flutuações quânticas seriam tão violentas que o próprio tecido do espaço-tempo se tornaria instável, fervilhando de microcolapsos e distorções. A temperatura de Planck surge diretamente das equações que combinam constantes fundamentais da natureza, como a constante de Planck, a velocidade da luz e a constante gravitacional. Ela marca o ponto onde nossas teorias comprovadas deixam de ser aplicáveis. Não significa que temperaturas maiores sejam impossíveis. Significa que não sabemos mais descrever o que acontece além desse limite. Até onde sabemos, o universo só atingiu esse regime durante os primeiros instantes após o Big Bang. Desde então, ele se expandiu e esfriou, tornando possível a existência da matéria, das estrelas, dos planetas e de nós. Mas se esse é o limite do que a matéria pode suportar, o que isso nos diz sobre o próprio universo? O limite do calor que a matéria suporta não é definido por um material específico, nem por uma tecnologia avançada. Ele é definido pelas próprias leis fundamentais do universo. À medida que a temperatura aumenta, a matéria não apenas muda de forma, ela perde sua identidade, camada por camada. Primeiro, quebramos ligações químicas. Depois, destruímos átomos. Em seguida, núcleos atômicos. Até que restam apenas partículas fundamentais em um mar de energia extrema. A temperatura de Planck representa o ponto onde até mesmo essa descrição deixa de funcionar. Não porque a matéria não possa existir, mas porque nossas ferramentas matemáticas e teorias comprovadas simplesmente não conseguem mais explicar o que ocorre além dali. Esse limite não é uma parede física. É um limite do conhecimento humano atual. Tudo o que existe, estrelas, galáxias, buracos negros e até o próprio espaço-tempo, só é possível porque o universo se afastou rapidamente desse estado extremo, logo após o Big Bang. Se o cosmos tivesse permanecido um pouco mais quente, a matéria nunca teria se organizado da forma que conhecemos. Entender os limites do calor é entender por que o universo é como ele é. Por que existe estrutura? E por que existe vida? Se você quer continuar explorando os limites invisíveis da ciência, os pontos onde a realidade quase deixa de existir, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.
Aqui a curiosidade sempre vem antes da resposta.